Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Está entrando no ar a partir de agora o Atualidades Pampa. E como sempre, você é nosso convidado a participar do programa que discute, que comenta as notícias que marcaram o dia. Hoje, 27 de junho de 2017. Entre as atrações, digamos, desta terça-feira, estava o tão esperado pronunciamento do senhor Michel Temer, presidente desta República do Brasil. E uma demora, um atraso, e a expectativa foi ficando cada vez maior. Aí alguns deputados, favoráveis ao senhor Michel Temer foram chegando, daqui a pouco volta todo mundo, é coisa atrasada, bom. Aí o que acontece? Entra o presidente Michel Temer e toda aquela entourage, uma boa plateia, ele não disse absolutamente nada que prestasse. Ou foi adepto ao que a melhor defesa é o ataque. Então ele atacou o procurador-geral, Rodrigo Janot, e isso vai virar uma guerra de bugio, me parece, né? Não vai dar nada. Aqui no povo, não vai. Vai dar. Ele foi acusado, aí acusou o Rodrigo Janot, aí já botou o senhor Marcelo Miller, ex-procurador, também na roda, já fez uma série de acusações. Mas o senhor Marcelo deu uma pisadinha. Olha, o Rodrigo Janot já contestou, já disse que o senhor Marcelo Miller, ex-procurador, que foi acusado pelo presidente Michel Temer de não ter respeitado um determinado tempo, que ele não poderia se associar a nenhuma empresa. O Rodrigo Janot já disse que ele não participou de nenhuma delação, como o Michel Temer acusou, e Janot também contestou tudo o que disse o presidente Michel Temer. E disse que há fartas provas sobre esta acusação e que ninguém está acima da lei. Esse é o resultado do tal pronunciamento, que mais foi uma cena teatral, com todos os puxa-sacos do presidente da República ali, e foi ovacionado pelos seus assistentes. Quer dizer, como presidente da República e o povo brasileiro, eu pelo menos me sinto o povo brasileiro, eu esperava que ele dissesse alguma coisa como presidente desta República. Não, ele não disse nada, foi uma coisa de guri, tu disse que eu disse, eu tô te dizendo que eu não disse, e tu disse que eu não presto, e eu quero te dizer que tu presta menos do que eu. Me pareceu briga de guri de colégio. Disse que agora inventaram uma nova modalidade no Código Penal e no Código de Processo Penal. Existe ilação. Exatamente, uma ilação, e acabou fazendo uma ilação a partir disso. Disse ele que não faria isso. Mas o que ele fez foi exatamente isso. Falando foi irônico, que um assessor, um assessor do Janot pediu para sair, disse que todo mundo que entra dentro de uma faculdade de direito, um dos grandes sonhos é ser procurador, né? E que essa pessoa que era muito próxima a Rodrigo Janot desistiu de ser procurador, saiu e foi fazer a delação premiada de Joesley. Não respeitou o prazo que tem. Quem sabe a gente põe um pouco, vamos pôr um pouco, vamos ver o que ele diz aí, vamos ver. Também. A mais absoluta convicção de que não posso denunciar sem provas. Não posso fazer, portanto, ilações, não posso ser irresponsável. E no caso do senhor grampeador, o desespero de se safar da cadeia moveu a ele e seus capangas para, na sequência, haver homologação de uma delação e distribuir o prêmio da impunidade. Criaram uma trama de novela. Eu digo, meus amigos, minhas amigas, sem medo de errar, que a denúncia é uma ficção. Eu sei, para enfrentar o tema, que criticam-me por ter recebido tarde da noite em minha casa o empresário Joesley. Recebi sim. Naquela oportunidade, o maior produtor de proteína animal do país, se não do mundo.
do mundo. Bom, aí ele falou, foi no Joesley, na verdade, que ele chama de grampeador, né? Sim, o grampeador. Mas o que ele se refere, Sim, que depois, até eu ia mais adiante, perguntar pro Vitorino, pro Depois Gustavo, eu gostaria de falar também. sobre essa parte que esse procurador saiu da carreira, largou a carreira para advogar. Largou a carreira para advogar pro Joesley? Ele saiu em março e assinou um contrato milionário com a JBS em abril. E então o presidente Michel Temer disse assim, bom, eu poderia também dizer nesse caso que esse dinheiro não ficou apenas com ele. Esse dinheiro circulou. Então ele iniciou. Foram a tal da ilação, ele também acabou fazendo uma ilação. Eu sei que o que eu vou falar aqui, vocês vão em conta do que eu vou dizer, mas eu achei que o presidente Michel Temer foi muito bem. Foi a minha opinião, ele foi muito bem, ele foi calmo, ele foi taxativo, ele fez as colocações de uma forma excelente a respeito de todos os acontecidos, porque não existe uma prova, ninguém acusou ele, existe aquela mala com aquele dinheiro que não foi entregue a ele, foi levado para uma casa, existe uma série de circunstâncias, ele pode até ter fechado isso. Qual é a prova de que ele recebeu dinheiro? Nenhuma prova. Então, eu estava lendo o que disse o advogado do Temer, que falou, o Maris, doutor Maris, que eu conheci lá em São Paulo, que é um grande advogado nessa área, que disse exatamente, mas não existe prova. Então, eu acho que pela primeira vez, desde que o Temer assumiu a presidência da República, ele fez um pronunciamento com calma, articulado, conversando e colocou os seus pontos de vista. Se ele está errado, se ele cometeu esses crimes todos, a própria justiça deverá provar. Mas eu acho, sinceramente, Magda, que ele foi muito bem. É a minha opinião. Claro, é a tua opinião, claro. É a minha opinião. Eu não sei se é porque eu esperava algo diferente. Ah, sim. Eu esperava a renúncia. Eu esperava... Não, a renúncia não. Eu acho que ele não tem coragem de fazer isso. Gustavo. Eu acho que o presidente Michel Temer usou retórica, ele foi sofista, foi retórico, pouco fundamento. Eu acho que ele utilizou uma estratégia, na minha opinião, errada, porque todo jurista sabe, especialmente da área criminal, quando você começa a atacar a pessoa e esquece os seus argumentos, os seus fundamentos, é porque esse cidadão está contra a parede, está acuado. Foi o que me ou pareceu. ele é culpado ou ele está sem defesa. E me parece que o presidente Michel Temer, nos seus argumentos, no conteúdo do que ele disse hoje, mostrou isso. Ele atacou as pessoas, as instituições, algumas com razão, porque eu já coloquei aqui, esse acordo com a JBS foi nebuloso, foi um acordo nebuloso, de valores e condições nebulosas. Esse procurador, o seu Miller, que saiu em março e em abril assinou um contrato milionário com a JBS, não cumprindo o necessário pedágio, aquela quarentena que eles chamam, também parece que... mas ele não participou do acordo com a JBS, ele participou... para aí um pouquinho. Não interessa se ele participou, assinou o acordo ou não. Ele foi contratado pela JBS, ele era advogado da JBS. É evidente que ele negociou bastidores. É evidente que ele conhecia pessoas de bastidores. Ora, eu saio desse programa aqui, daqui a uma semana alguém pede, você conhece alguém na Atualidades Pampa? Claro, conheço todo mundo. Então, o presidente Michel Temer, em algumas coisas, ele levantou situações preocupantes. Por exemplo, até agora essas delações premiadas foram direcionadas, atingiram PSDB e PMDB. Foram diretas até agora. Se são verdadeiras ou não sei, a justiça vai decidir. Está me parecendo que são verdadeiras, tanto que eu já disse aqui, eu acho que está todo mundo de mãos sujas nessa história. Agora, a seletividade... E isso é que me preocupa. E está muito seletivo esse processo de denúncia, de acusação, de partir para dentro. Hoje nós tivemos aqui no TRF4 o seu Vacari. Pois é. Foi inocentado. Uma vergonha. Inocentado. Por 2-1, o relator manteve a sentença do juiz Sérgio Moro, 15 anos e 4 meses, e 2 desembargadores reverteram, porque o fundamento foi o seguinte: a delação premiada não é prova que sustente uma condenação. O Michel Temer usou isso. E agora? O que eu digo lá em casa? Michel Temer usou exatamente isso aí. É exatamente isso aí. O Vacari foi inocentado. O que eu digo lá em casa? Eu não tenho razão. Quer dizer, então, o país apodrecido pela corrupção, pelos milhões para lá e para cá, debaixo das barbas, tudo fedendo, e vem esses argumentos, esses fundamentos jurídicos que, na minha opinião, são absolutamente vazios e tem um componente muito mais ideológico que legal. Inclusive as acusações... O presidente Michel Temer, na minha opinião,
acertou no formato, ele foi contundente, ele é um homem bom de discurso, professor da USP, um homem experiente. Entende, né? É um constitucionalista, entende de direito, coisa e tal. Mas acho que ele errou na estratégia. Eu não achei bom. Eu acho que a estratégia dele em se fazer de vítima e se transformar de acusado e perseguido político foi a mesma utilizada pelo Lula e pela Dilma, que acho que não cola. A população quer uma explicação. Presidente, como é que o senhor recebe um cidadão que diz na sua cara, olha, eu tenho juízes e procuradores na mão? Hello? Não faz nada. Hello? Não vai chamar a Procuradoria-Geral da República? Não vai chamar o Conselho do Ministério Público Federal? Quem são os procuradores que o senhor tem na mão? Quem são os juízes que o senhor tem na mão? Quem é que está debaixo da toga contando dinheiro? Sabe, o presidente ouviu isso e encerrou o assunto como se nada tivesse acontecido. Mas caberia ele? Não cabe. Claro, como é que estou perguntando. Mas é óbvio. Caberia ele? O crime de omissão, o cara tá aí tá te dizendo que fez isso aí, tu não tá comprando as pessoas. E, aliás, as partes que eram inaudíveis através da perícia que foi requerida pelo próprio presidente Michel Temer passaram a ser audíveis. E agora dá para ver muita coisa, dá para escutar muita coisa que não dava para escutar antes. E aí aparece bem a parte do Eduardo Cunha, né, que realmente ele estava pagando para o Eduardo Cunha e ele não falou nada, ao contrário que não era para pagar, continua com isso. Então tem muita parte que dá para escutar e que não dava antes. Carla, você quer ver a ambiguidade desse processo? O Janot foi esperto. Sim, ele vai fazer em 2 turnos, né? Ele fracionou. Ele vai fazer 3 ou 4 denúncias com crimes diferentes. Mas, só para te interromper, o Rodrigo Maia já está querendo juntar tudo para votar tudo junto. É a base aliada que está forçando o Rodrigo Maia a avaliar tudo uma vez só. Porque sabem o seguinte, o deputado, o parlamentar que agora ficar do lado do Temer nessa farofa, vai ter que dar explicações no ano que vem para o seu eleitorado. E está todo mundo se borrando de medo. E estava bem cheinha a plateia dele hoje. Porque o nome dessa gente vai ficar marcado. Tava o Marum, de sempre lá, o Marum, aquela turma do PMDB. Mas estava bem votado. Marum, amigo do Cunha. Amigo do Cunha, amigo do Michel Temer, amigo dessa turma. Marum é da turma. Olha aqui, o que vai pegar forte nisso aí é o seguinte: a mesma prova que o seu Michel Temer hoje desqualificou na sua manifestação, ele vai utilizar quando for acusado de outro crime, porque na gravação tem expressões ali que o inocentam. Anotem, por exemplo? Anotem. Essa acusação foi de corrupção passiva. Sim. Tem outras corrupções, como formação de quadrilha, por exemplo. E tem... obstrução de justiça. Obstrução de justiça. Tem uma porção. Lá adiante, quando falarem alguma coisa sobre obstrução de justiça, não sei o quê, ele vai querer usar trechos que ele diz assim, olha, isso aí eu não me meto nisso, eu não quero saber disso, isso aí vocês resolvem lá com não sei quem. Ele vai usar esses trechos para se defender. Então, assim, hoje ele tratou a gravação como uma prova ilegal, mas vai usar essa mesma gravação nas outras acusações para se defender. Então, tem um componente de ambiguidade gigantesco que, se não tiver alguém com cabeça para julgar isso... Vai dar em nada. Vai dar em nada. E o que é pior, isso vai para a Câmara Federal. Ele só precisa 127 votos para a Câmara... Olha bem, a Câmara não vai julgá-lo. A Câmara vai autorizar o STF a julgá-lo. Se ele conseguir 127 votos, ele não é... 137. Ele não é arquiva. Olha só. Bom, mas não é aí. Isso aí, Marli, tudo bem que seja, mas a coisa não pode ser. Se é assim, então vamos parar tudo. Mas não vamos fazer nada. A minha revolta está nisso. Não, mas é que a gente tem que acompanhar e não pode achar bonito tudo isso. O que acontece? Ele precisa desse quórum qualificado aí, né, para dar seguimento à denúncia do procurador. Mas Michel Temer, ele tem uma estratégia completamente diferente de Dilma Rousseff, que se mantinha longe do Congresso. Ele acaricia o Congresso. Ele chama deputado. E aí ele traz os deputados. Não trata mal os deputados. A Dilma botava todo mundo na mão. A Dilma trabalhava ponta não tinha só um hoje, tinham vários. Aliás, eu fiquei chocada. Muita gente botou a cara para bater. Botou a cara para bater. É a segurança de que nada vai acontecer. Exatamente. É a certeza de que não vai acontecer. Mas tem deputados gaúchos aqui que não apareceram. Que não apareceram.
Mas eu e o Chicão vamos dar os nominhos. Mas apareceu. A gente vai dar os nominhos dos estaduais, do Tarifácio. Muito, mas não esqueceu. Alceu Moreira A gente não esqueceu o Tarifácio. Alceu Dona Moreira. Magda, Alceu Moreira, ele estava muito tranquilo. O Heinz, o Peronde. Tá muito tranquilo. Peronde, essa turminha aqui, a gente vai lembrar um dia antes da censura nazista brasileira nas eleições, que a censura brasileira que tem é nazista, né? Eles aprovam uma lei nazista para as eleições, de não se poder falar em eleições nem candidatos. Isso é coisa do nazismo. Aliás, quem faz isso é exatamente porque tem satisfações a dar. Então, quando o último dia que a gente tiver para falar aqui, eu e o Chicão vamos ler de novo a relação dos deputados que votaram no Tarifácio, aqui no Rio Grande do Sul, que a gente não esqueceu, que transformou o Rio Grande do Sul no estado mais caro da federação, e vamos dar o nome dos deputados gaúchos que ficaram ao lado do Michel Temer nessa encrenca toda. Exatamente. Tá combinado? Querido, eu ainda ia mais ao contrário. Eu ainda daria o telefone e os lugares que eles frequentam. As pessoas ir lá fazer selfie com eles. Não, Chicão. Não, os nomes a gente dá. Os nomes a gente dá porque não vai dar nada, é exceção da verdade. Os nomes são públicos, a gente vai dar só lembrar o eleitor. A propósito de deputados, tu tem uma notícia, né? Tenho. A Justiça de Brasília autorizou o deputado federal Celso Jacob a exercer o mandato na Câmara dos Deputados durante o dia e retornar ao presídio no período noturno. Jacó foi preso após ser condenado definitivamente pelo Supremo a 7 anos e 2 meses em regime semiaberto pelos crimes de falsificação de documento público e dispensa de licitação. Ele foi prefeito de uma cidade chamada Três Rios, lá no sul do estado do Rio de Janeiro. Então, no momento em que a própria Justiça permite que um deputado condenado possa voltar e votar como pode votar nesse querido PMDB, vai votar a favor do Michel Temer, então não tem mais nada do que falar. Quer dizer, tem que falar, mas sinceramente, o que vamos discutir em cima de já está resolvido? As leis brasileiras são medíocres, Marcos. Muito. As leis brasileiras são medíocres. Esse país não tem justiça por culpa das leis. Nossas leis são ruins. São mais de 2 milhões de dispositivos legais que em muitos casos, aliás, em casos mais complexos, eles se contrapõem. Ou seja, você fundamenta na lei que você quiser, a decisão que você quiser bem tomar. Isso é uma prova de que o campo legal brasileiro, as leis brasileiras, estão uma esculhambação. Porque sempre que se quer fazer alguma coisa, vamos criar a lei número tal do deputado Diaco Carrega lá não sei onde. Pô, não teve aquela lei da palmada? Olha que coisa mais ridícula aquilo. A gente tem cada lei no Brasil. E a lei do saleiro aqui da... Ela é do saleiro. Não, mas aí é amiga do Chicão lá, não vou brigar com ela. Como é que é? Amiga do Chicão. Amiga do Chicão. Quem é que é amiga do Chicão? A vereadora na bancada aqui, era componente da bancada, acho que é amiga de todo mundo. Quem que é amiga do Chicão? Sofia Cavedon. Ela tá brincando, Sofia é gente boa, amiga lá. Olha aqui, boa noite a todos. Estou vendo o programa, discordo totalmente do senhor Marne e do senhor Gustavo. Está mais que claro que o senhor Michel Temer cometeu, sim, vários crimes na conversa com o senhor Joesley Batista. A gente acabou de dizer isso. Na gravação ficou claro... Não, é que tu fizesse uma observação dizendo que algumas coisas iria se sair bem, ou deve ter sido por isso. Ficou claro que ele roubou e continua roubando do povo, tirando direitos dos trabalhadores e de quem menos tem. Esta é a minha opinião. Obrigada, Juliana Porto Alegre. Nós também concordamos, Juliana. Agora, ele chegou uma hora e disse assim, eu nunca peguei nada, eu nunca roubei nada, eu nunca tive 1 centavo. Eu digo assim, não acredito no Joesley, que diz que ele é o chefe da quadrilha, mas não acredito nele também. Não acredito em ninguém. Acredito. Não, mas ele tá com uma coisinha diferente. Ele tá com uma coisa assim. Gente. Mas uma coisa a gente sabe. Tá com uma coisa que assim. Essa delação foi uma arquitetura bem montada. Brilhante, foi brilhante. Montaram bem, arquitetaram bem a delação, atingiram as pessoas que queriam atingir, os partidos que queriam atingir. Teve gente que passou incólume nessa delação. Vocês notaram quem é que passou incólume nessa delação? Exatamente quem assinou os bilhões de empréstimos para a JBS, quem assinava, quem pegava a caroninha nos jatinhos da rapaziada lá. Esses passaram incólumes e atingiram só quem queriam. Olha aqui, eu quero dizer uma outra coisa para vocês. A dona Tânia Moretti diz o seguinte: hoje a gota que faltava veio. Acham que somos palhaços? Eu não acho que eles pensam isso. Eles têm certeza. Eles têm certeza, cara. Primeiro, chapa Dilma
Temer, Dilma punido, coitado do Temer, não sabia nada, que era apenas o vice. Segundo, tadinho. Aécio faz o que faz e arquivam no Conselho de Ética o processo. O Conselho de Ética não é nada, dona Tânia. Agora ele está doente, vai operar o coração. A senhora sabia? O Aécio? O Aécio está doente. Vai para o hospital. Vai para o hospital. Que é acusado... Terceiro, Temer acusa sem provas, mas ele é o presidente, pode, diz ela. Quarto, penalizados são os trabalhadores, tanto da iniciativa privada como os servidores públicos que fazem realmente a máquina funcionar. Pois cadê o dinheiro, diz ela. Quinto, a previdência é quebrada por quem que trabalhou e agora merece se aposentar. Sexto, Palocci sentenciado e o Lula, que era o chefe, ainda em casa ou viajando, fazendo campanha. Tinha mais coisinhas para falar, diz ela, mas chega. Acabei de pintar minha cara de palhaça, pois verde e amarelo tô com vergonha. Tânia Moretti. Não fica com vergonha. E os 40 milhões de dólares, 40 milhões de dólares que foi dado para Dilma, os 30 milhões de dólares que foi dado por aquele próprio Joesley, mas que nem essa relação, isso não acontece nada com isso aí. Nada. Ninguém vai atrás. Isso, e é o Temer, só o Temer. Ele faz as... Eu tô falando que a coisa... Tô falando. Olha bem. Tô pagando. Olha bem, eu não tô inocentando o Temer, eu tô dizendo que tem mais pilantra enrolado. Dependendo do jeito que a gente fala, as pessoas acham que a gente tá defendendo. Eu não tô defendendo o Temer. Eu acho que o Temer tá todo enrolado. Agora, tem mais gente aí, né? Bom, já que vamos continuar no circo já que os palhaços estão bem à vontade aqui. Dona Magda, não assisti direito o final do Atualidades de sexta-feira, mas é verdade que o Chicão Tofani vai posar na G Magazine só de óculos e com os relógios? O seu Luiz de Alegrete. Não é isso, seu Luiz, é outra coisa que ele vai fazer. Seu Luiz de Alegrete, primeiro é um privilégio falar com o senhor, ter amigos e amigas em Alegrete. Não, G Magazine não, porque não é o meu perfil, nem sou um cara que faça o estilo da G Magazine e nem tenho corpo para G Magazine. Eu vou fazer um ensaio fine art, que é um estilo que fazem muito em Londres e Nova York, que é em preto e branco e com cinza degradê, com o fotógrafo Daniel Scherer, para internet, para Facebook, redes sociais, Instagram. Inclusive vai ter o apoio da Kia. Hoje eu tive no Jefferson Fistenal, as cenas de seduções vai ser feita num carro Cerato com motorista e num carro Sportage, que a Kia vai nos apoiar, que é o carro oficial do nosso querido amigo Gustavo Vitorino. Dentro do carro é sedução e sensualização. O nu não vai ser dentro do carro, né? Aí pode dar problema aí na rua aí. Mas, polícia daí, né? As partes pudendas não vão aparecer. Não, jamais. No ensaio fine art. É o estilo que o Beckham fez. No ensaio fine art não existe as partes. A sobrancelha vai ser Neymar, as partes. Não tem isso. Vai ser. E o senhor vai raspar o torso? Cobertas pelas mãos. Normal, torso normal, falhado que eu sou, sabe? Eu torso falhado, pouco de cabelo, copiei do riscado, falhado, assim, mutuado, tatuado. Tá tudo falhado. Tá tatuado, ensaiado. E a vernissagem será quando? A vernissagem provavelmente vai ser no Hotel Quality, o lançamento em agosto num mega coquetel muito legal, no qual toda a bancada já está convidada aqui. Claro, evidente. Depois das 9, né? Isso aí se chama happening em Nova York. O cara faz um lance de marketing, não tem fins lucrativos para ganhar dinheiro, nada. É simplesmente uma exposição da minha imagem, que começa em agosto, os meus 35 anos na noite e na televisão, no qual vai ter um livro que vai ser editado no ano que vem, se chama Chicão Tofani, 35 anos, o passageiro da noite. Azar. Boa noite, bancada. Diante da notícia divulgada pelo Marne. Vai ter comes pra ti, já tá preparado, tudo risoto. Comes? Eu tava pensando... Risoto. Não, eu tava... Risotinho. Um risotinho. Dá uma base. Não, eu só queria saber se as fotos serão assim, liberadas. Ele já explicou. Qual é a parte que de lá, eu queria ver um bundão branco lá. Não. Querido, baixaria. Baixaria, Magda. Querido, ele é vinho de outra cepa. A cepa é verdade. Eu venho de uma cepa taná ou cabernet. É isso, é outra. Deixa ele lá. Vamos à notícia aqui. A minha cepa é Brunello. A tua é Brunello, Montaltino. Boa noite, bancada. Diante da notícia divulgada pelo Marne, que certo deputado foi liberado pela Justiça para exercer seu mandato durante o dia e pernoitar na cadeia, poderiam libertar Fernandinho Beiramar e colocá-lo como ministro da Economia.
Pois o império que ele construiu através do comércio, que infelizmente para muitos nem é considerado ilegal, ou seja, a comercialização de entorpecentes. Eu concordo com a senhora, dona Denise de Bagé, porque o Fernandinho Beiramar é um homem de sucesso. Né? E já que nós estamos carentes de pessoas que comandem alguma coisa com sucesso, e se o deputado pode sair para trabalhar durante o dia e ir para a cadeia de noite, podia o Fernandinho Beiramar ser ministro. Eu também acho. A dona Denise Da Justiça? tem toda a razão. Não, ela já acha do comércio, porque ele tem sido bem sucedido no comércio. A dona Denise tem toda a razão. Muito bem, obrigado. No comércio ele vai muito bem, a dona Denise. Os negócios dele vão bem, né? E olha que ele não cuida dos negócios. Querida bancada, pretendo montar um parque temático. O tema será Halloween, terror, se o Michel Temer e José Serra um dia deixarem a política. Será que seria uma boa ideia contratá-los para assustar uma área de 50 metros quadrados? Porque são dois que parecem duas caveiras que se amam. Hoje, não bastasse toda essa propaganda que está rolando lá em Brasília, o ministro do Planejamento foi na Comissão de Finanças do Congresso Nacional e disse que o grande responsável pelo rombo brasileiro é a Previdência Social. Aí deu números, falou em mais de 780 bilhões de reais gastos com a Previdência. E falou que não sei o que a reforma da Previdência... Bom, seu ministro, seu Diogo, não sei do que lá. Seu Diogo, eu vou dar um recadinho para o senhor aqui. Talvez o senhor nunca ouça esse recado, mas seria tão bom se o senhor ouvisse, porque aí o senhor ia entender que ninguém mais é bobo. Por exemplo, o senhor sabia que menos de 10% das matrículas consomem mais de 50% dos recursos da Previdência brasileira? E o senhor sabe por quê? É porque nos últimos 13, 14 anos, a sua turma, o seu partido, os seus aliados, essa turminha aí que o senhor trabalha junto em Brasília, patrocinou diários oficiais de 1 quilo, nomeando gente, criando regras para aposentadorias especiais, estufando a máquina pública, concedendo benefícios imorais para funcionários públicos pelegos. Isso. Enquanto na rua as pessoas se matam por empreguinhos de R$1.000, R$1.200, nós temos aposentadorias de 30, 40, 50 mil reais, matrículas acumuladas e todo tipo de barbaridade possível e imaginável na previdência privada, na previdência pública. Ou seja, menos de 10%, que são os aposentados do setor público, consomem mais de 50% dos recursos da Previdência, ou seja, algo em torno de 370, 380 bilhões. E aí o senhor quer que o trabalhador que acorda de manhã e que entra numa fila quilométrica por um empreguinho de R$1.000, R$1.200, R$1.500 seja massacrado por 40 anos de atividade laboral ou 49, como o senhor e a sua turma querem, para poder se aposentar com um salário mínimo? Enquanto as aposentadorias privilegiadas de 20, 25, 30 mil reais ou mais são mantidas. É essa a proposta que o senhor tem para o país? Isso é planejar um país, isso é planejar a sociedade, ministro. Eu acho que se houvesse hoje um foco do poder público em mudar esse cenário que o senhor disse que é terrível, porque a previsão é de 129 bilhões esse ano de déficit, 139, 129 para o ano que vem. Se houvesse uma forma, uma tentativa de mudar, não seria mais adequado focar então em aposentadorias privilegiadas? Há direito adquirido, então acabe com o direito. Quem tá, quem não tá não entra mais. Ou o senhor já não se deu conta de que a reforma da Previdência extirpou da regra geral exatamente aqueles que são os privilegiados e manteve os privilégios? Então, ministro... Com quem tu está falando que eu já me perdi? Ministro do Planejamento, Diogo... Não, mas faz tanto tempo que tu começou a falar com ele que eu já não sei mais o que é. Mas é que tu, depois do terceiro minuto, a gente não sabe mais o que ele está falando. O cara fala pra ele. O cara fala 10 minutos. Eu vou começar a falar pra mim, né? Que vai ser um bom amigo assim, cara, padre. Eu já não sabia mais com quem tu estava falando, me perdi. Dona Magda, a senhora conhece o Darcy Filho? Nosso colega. O Darcy Filho me disse uma coisa hoje que eu achei fantástica. Ele disse que o Vitorino, ele gosta tanto da voz dele. Eu comecei a perguntar ele começa a falar, ele não para. Ninguém sabia me dizer.
Olha aqui, ó, Tem um o nosso aparelho de eco telespectador na casa dele. que tem um... Vocês não prestam atenção no programa que vocês fazem? Não, mas, mentira, querido, assim, ó, não. vou te contar um segredo. Vídeo e coisas do tipo assim, depois do 4º, 5º minuto, a gente não sabe mais do que se trata. Tu estava falando aonde? tava falando Não sozinho. deu, Aí eu não sabia mais o que estava Foi dizendo. genial essa. Olha aqui, ó. Ela vai falando sozinho. Lista dos maiores devedores do IPTU de Osório, senhoras e senhores. Brother. Eu estava Olha aqui, dando um ó. recado. Eu Presta estava dando um atenção. recado Mas para o tu ministro. faz assim, escreve um e-mail para ele, fala do teu programa da rádio. Já falei, Aqui não, já Grava um cheguei. vídeo, bota grava na um vídeo. internet. Faz igual os deputados, os secretários, Tá bom. os políticos Tá que bom. fazem vídeo. Vamos falar dos Olha relógios aqui, do Chicão, então. Olhem aqui, ó. Devedores do IPTU. Presta atenção. Aqui tô na batalha total. Portal da Transparência. Os senhores aí que são do litoral, olhem o Portal da Transparência e vejam a lista dos maiores devedores do IPTU de Osório. Tá? Eu não vou citar os nomes, só vou dizer que entre os maiores devedores estão bancos, fabricantes, revendas de veículos, empreendedores imobiliários, vice-prefeito, que já foi prefeito, para vocês entenderem um pouquinho por que os balneários, as praias, estão tão ruins. E vocês que têm meia dúzia de tostão, que são assalariados, pagam direitinho. Que tem um imóvel entrem só. no portal Transparência de Osório, para vocês verem quem é que deve IPTU aí. É, isso é o reflexo também do Brasil. É né? isso aí. Depois dizem que não, Aqui, que ó, o rombo é da Previdência. Não é da Previdência. Construtoras, empreendimentos imobiliários, prefeitura, bancos e revendas de veículos. Os grandes devedores de IPTU em Osório. Aqui no WhatsApp, a Luciana de Viamão diz o seguinte: por isso prefiro que o Temer termine o seu mandato. Falcatruas todos são. Só não pode ser tão vacilão, diz ela, Temer, porque ele é o próprio vacilão, né, o Temer. Aí também tem, essa é a gente que comanda o nosso país. Por isso eu adoro esse programa. Verdade é dita. Obrigada, doutor Gustavo Vitorino. Abraços a todos. Márcio Nova Palma. Isso foi lá no início do programa. Não foi agora, Vitorino. Dona Magda Sala falou do IPTU de Osório, né? Eu conheço bem Osório. Sabe por que o IPTU das concessionárias de Osório são devedores? Porque ali é muito caro o IPTU, é zona rural e as revendas são muito grandes. Sim, por isso eles não pagam. Não é? O cara tá duro, né? Não, mas o que é isso? Aí eles não vão pagar o IPTU. Tá, mas tudo bem, não estou justificando. Mas não, tu tá justificando, tá me explicando. Porque hoje o IPTU se tornou um karma, não só para Osório, para Porto Alegre. Então vai embora de lá. Vitorino, me diz uma coisa. Quantas pessoas tu acha quantos imóveis tu acha que Porto Alegre deve IPTU? Eu acho que é metade dos imóveis. Mas vão pagar, né? Porque a prefeitura cobra um monte e não faz nada para essa cidade. Mas a prefeitura não faz porque as pessoas não pagam IPTU. Aí contrata um advogado craque, né? O Vitorino leva lá para o IPTU. Mas que feio, né? Eu não acho feio. Não acho feio. Acho feio o prefeito não arrumar, que nem aconteceu nessa rua. Mas isso, eu tô falando há um mês. Mas isso é uma roda. Isso é uma roda. Se tu não paga o IPTU, eu não tenho dinheiro para consertar o que tu precisa. Mas por que a gente lá que tem nós temos que pagar o IPTU? Todo mundo tem que pagar, mas as pessoas se irritam em pagar e não tem dinheiro para pagar. Mas não tem irritação, tem que pagar. Está começando uma desobediência civil. Mani pode me cobrar disso aí. Eu vi muito na internet hoje. Já estão aconselhando na internet, as pessoas não... Vão fazer uma guerra se o Lula for condenado. Querem partir... Vocês estão marcando guerra se o cara for não sei o quê. O presidente do PT do Rio de Janeiro falou que... do PT do Rio de Janeiro. Vão fazer arruaça, vão fazer guerra nas ruas, não sei o quê. O presidente da CUT, o Wagner, que disse que ia pegar em armas, o MST... Guerra, não estou entendendo. Não, é que... Um fala 10 minutos, eu falo de PTU, tu fala de guerra, alguém tá bêbado aqui. Não, eu sou contra Eu ainda não. Eu também ainda não. Ainda não. Cris Bart, vamos lá, vamos lá, Cris. Sorriso. Vamos lá, Cris Bart. A Cris não tá, A Cris não bebe, vamos lá. De cara. A corrupção não está só na política, nos governos, a corrupção também está no futebol. E a FIFA hoje lançou o relatório Garcia, que foi publicado pelo jornal alemão Bild, falando que do processo de escolha das Copas de 2018 e de 2022, que
pode ser que tenha havido corrupção na escolha da Rússia e do Catar. Ah, bom. A Rússia, não sei. Agora, o Catar é 70% quase certo. Inclusive, 70% quase certo. É porque a FIFA vai ter que mudar o horário, porque é muito quente os jogos ao meio-dia, para atender Lá todo o hemisfério norte, que é a maior audiência da FIFA. Dona Magda, posso fazer um agradecimento? No verão lá faz mais de 40 graus. No Catar Faz cerca tem um rolo de 50 graus. Os jogos, os atletas que jogam no Catar, as partidas são só à noite, os treinos são à noite. Os Estados Unidos está de olho para pegar a Copa do Catar, que deveria de ir para a Inglaterra. Eu acho que aí tem rolo também dos Estados Unidos. Isso é opinião minha, né? Corrupção no futebol. Fala, Mário Barcelos. Não, eu quero agradecer mais uma vez o senhor ele sempre diz não. Não vai falar. Toruk Nazar, que me mandou um DVD que foi editado na Alemanha e que trata da história da morte de milhões de ucranianos patrocinada pelos russos antes da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Como é o nome do filme? O filme chama-se Colheita Amarga, em alemão é Bittere Ernte. Mas é alemão o filme? O filme é em inglês, mas foi rodado, foi lançado na Alemanha primeiramente, e inclusive com Terence Stamp, que era um grande ator, que é um grande veterano, ator inglês que participou deste filme. Esse filme trata de uma história, que conta essa história dessa época em que os russos esmagaram os ucranianos e continuam fazendo isso até hoje. Muito obrigado ao senhor Toruk Nazar. E Bild chama-se, a tradução é Imagem, o nome dessa revista. É o jornal. Olha aqui, agora ele vai se achar todo. Magda, ontem fui contra o Vitorino, diz o Luiz Fernando Azevedo, quando falou da pista para kart. Mas hoje tenho que parabenizá-lo pelo que falou sobre a Previdência. Acho que este é o sentimento de todo o povo brasileiro. Abraço a todos. Apenas dei números, eu manifestei a minha opinião com base em números, porque às vezes a opinião é muito mais interpretar números do que propriamente você se manifestar politicamente, ideologicamente. Eu sou um cidadão brasileiro e acho que dentro dessa realidade eu protesto, porque a minha aposentadoria vai ser destruída para pagar aposentadorias privilegiadas. E aí vem um ministro que acha que todo brasileiro é boboca e desinformado e vem vender uma ideia de reforma da Previdência que vai fazer com que a gente pague as aposentadorias privilegiadas de gente que tem 2, 3 matrículas. Tá, bem legal. Boa noite, Magda. Hoje o presidente Temer, no seu pronunciamento, me convenceu que ele é a segunda alma mais inocente do Brasil depois do ex-presidente Lula. Quanto ao comentário do senhor Vitorino, 2 pontos. Se o advogado que passou a integrar a defesa da JBS desrespeitou a dita quarentena, é nada relevante quando um presidente da República foi gravado em conversa imoral e até desrespeitando a lei, e que foi provado por perícia é algo muito mais relevante. E comparado com isso, a história do dito advogado não é nada significante. Bruma Ventirini, de Canoas. Me permita discordar. Bolsonaro está chegando em Porto Alegre sexta-feira. Me permita discordar. Se um juiz marca um pênalti que não existiu para um time, para compensar, ele marca outro pênalti do outro lado, ele não compensou, ele errou 2 vezes. Eu acho que nesse caso, o presidente Michel Temer está errado, todo mundo está vendo a culpa dele, mas acho que o advogado também errou. E para mim, os 2 precisam ser punidos. Muito bem. Boa noite. Parabéns ao Vitorino por estar dando informação às pessoas burras deste país, que ganham um salário mínimo e continuam votando nestes políticos. Luiz Correia, de São Leopoldo. E agora chega que tu está te achando muito. Ô, de São Leopoldo, Correia, olha aqui, então eu vou mandar um abraço aqui para... Fica 24 horas por dia treinando. Para a Michele Correia e a dona Sueli, a dona Marli Correia. A Michele e a mãe dela, a dona Marli Correia, que nos assistem lá em São Leopoldo, mandam um abraço para todos nós. Obrigado pelo carinho, fiquem sempre conosco. Também quero mandar um beijo para uma senhorinha, a Gigi, que é uma quituteira lá de Alvorada, assiste todos os dias o Atualidades Pampa. Um beijo, dona Gigi, muito obrigada pelo carinho, pela audiência, viu? Ela mandou beijos a todos. Obrigada. Eu quero ver se o Chicão tem coragem de dizer que a camisa da Cris é falsificada, como ele falou da minha.
Querido, eu digo que a Cris tem um sorriso de 25 mil reais. E olha, eu acho que é demais. Eu acho que é mais. Doutor, 25 pila. Doutor Manuel Barrios, tá? Acho que custou mais do que Eu não tenho porque eu não sorrio. Quero te dizer uma coisa. Olha, os botões são juntos mesmo. É uma camisa do Dalila, maravilhosa. As tuas que é falsificada, cabelosa. Não, o dele é bonito também, tá bonito. O dele Olha não é aqui. de 25 mil reais, Não mas me tá olha muito com essa bonito o cara de sorriso ironia. dele. Eu vou te Eu vou mostrar falar de episódio hoje. Enquanto isso, deixa eu ler aqui uma reclamação do Paulo. Os doentes, aos cuidados da senhora Carla, ele botou. Os doentes e idosos da Zona Norte sofrem com o mau atendimento da farmácia distrital localizada na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia. Socorro! Façam uma denúncia urgente. Ele pede ajuda, diz que o atendimento é péssimo na farmácia distrital da Avenida Baltazar de Oliveira Garcia. Está feito o registro. Eu não sei que... Não achou? Não, aqui não chegou aqui. Só um drops, posso dar um drops? Quem está internada no Rio de Janeiro com pneumonia é a atriz Vera Fischer. Foi divulgado hoje que ela foi internada. Pneumonia? Tem alguma coisa aí nos nomes? Aquele clima do Rio de Janeiro, né? Pois é, O Rio de Janeiro Se fosse aqui, né? Pois é. 65 anos tá a Vera Fischer. Os médicos Tá na UTI. dizem que o que agride o organismo é a variação, né? Você ter frio e daqui a pouco bate um sol, esquenta, o efeito cebola, bota Nós, né? E isso é que é o nos calor. agride. O Rio Grande do Sul é campeão em doenças respiratórias no Brasil por causa disso. Agora, a doença respiratória no Rio de Janeiro, né? Falar em doença respiratória, às vezes eu fico vendo como as pessoas idosas são maltratadas no Brasil e aqui na nossa Porto Alegre. É um estigma, é um anátema, né? Uma maldição a pessoa ser idosa. E eu vejo através de muitos comentários de pessoas que a partir de determinada idade não conseguem mais emprego. Depois de 50 anos, a pessoa não consegue mais emprego. Depois de 60, muito menos, 70 está morto, está liquidado. Então, mesmo com a pessoa que tem esse preparado, que tem a formação e tal, sofre isso. Então, o único recurso para as pessoas é justamente o preparo. Não interessa a sua idade, você tem que se preparar, você tem que procurar melhorar. Eu falei aqui em outra oportunidade na resiliência, né? Ou seja, na pessoa mudar, a pessoa se tornar diferente, a pessoa crescer dentro de si. Então, muitas vezes, eu tenho certeza que você talvez que esteja com 50, 60 anos procurando um emprego e não está achando esse emprego, você tem que começar a mudar, você mesmo. Pense naquilo que você pode fazer de diferente. Procure fazer um curso, procure conversar com pessoas, procure ler, procure estudar. Porque eu tenho certeza, se você tiver a capacidade de você comprovar esta capacidade. Você tirar do lado, eu sou velho, eu não consigo mais. Negativo. Se você tiver capacidade, olha, nos Estados Unidos as coisas mudaram justamente em função disso. Se você tiver capacidade, você vai encontrar um emprego. Lute que você vai conseguir. Eu sei que é difícil, dona Magda, hoje conseguir um emprego, mas a gente tem que lutar, as pessoas têm que lutar. E esse preconceito que existe contra os idosos no Brasil é muito feio. Dona Magda, deixa eu falar de um idoso que deu certo, Gustavo Vitorino. Sabe, porque hoje eu vou contar um episódio que aconteceu com o Gustavo Vitorino, que diz respeito à Kia do meu querido amigo Jefferson Fissenal, que elogia muito o Vitorino. O Vitorino é um grande responsável pela Kia ter esse nome cada dia mais forte aqui, porque ele anda com Kia. Inclusive, ele te elogiou muito hoje de manhã para mim. Será? Mas ele deu uma gozação na tua entrega do carro. Diz que o Vitorino botou uma chave, Magda, que se usava na década de 70, é um lance que tem um tranca... Vou mostrar. É um tranca-direção, que o Jefferson diz assim, mas Chicão, ele demora mais tempo para abrir, o ladrão já está saltando ele. É isso que eu digo. Sabe como é que é isso aí? Não, e ele tem um lance de idoso para estacionar no porta-luva do carro. Tá certo ele. Que vale, tá com uma gata. Ela vê ali... Não, mas o nome daquilo ali é mosquetão. Exatamente o contrário. Eu não tenho preconceito nenhum. Eu tenho um cartão de idoso, porque eu tenho mais de 60 anos. No ano que vem eu vou me retirei o associar cartão querido. para mim poder... Não é que não paga. O idoso paga, só que ele tem algumas vagas reservadas. Eu quero essas vagas. No ano que vem eu vou ter direito. Então, eu fui lá, retirei o cartão, cumpri a lei, paguei a taxinha, coisa e tal. Não, desse ano. E aí... Eu só digo a verdade. Ele não deixa falar.
Eu não minto. Dia 6 de dezembro é meu aniversário. Ele vai fazer 60 anos. O Chama tem 3 anos. O Pegão começou, ele tinha 59. Há 3 anos atrás. Ele continua tendo O senhor Chicão Tofani, ele não deixa mais ninguém falar. Ele fica falando de fundo. A dona Magda tá falando, ele... Aí eu tô falando... Aí reclama de mim. Uma notícia triste, muito triste. Que houve? Que eu só vi agora. O Roberto Nogueira mandou um e-mail para nós hoje, comunicando o falecimento da irmã do Dr. Renato Ribeiro, da Helena Ribeiro. É verdade. Com quem eu trabalhei durante muitos anos da TV Guaíba. na TV Guaíba. Ela era diretora da TV Guaíba e ela era fã desse nosso programa aqui. Ela faleceu ontem, eu não sabia, só li agora, ele mandou cedo e como a gente recebe muito e-mail, agora que eu estava aqui repassando os e-mails, eu lamento meus sentimentos, a família dela, deixa filhos, marido e a família toda, né? Os seus sobrinhos, o doutor Renato também. A Helena... Ela é muito gentil, né? Muito querida, com quem nós trabalhamos. Eu trabalhei muitos anos com ela lá na TV Guaíba. Meus sentimentos a toda Hoje eu recebi uma ligação de um coronel do Exército na reserva. Vou omitir o nome dele, até por uma questão de gentileza, ele não me autorizou a divulgar, então vou respeitar. Mas ele contestou o meu comentário ontem. Na verdade, não contestou, ele aditou o meu comentário de ontem. Ele disse o seguinte, que os oficiais da reserva se reúnem regularmente com oficiais da ativa. O Clube do Exército é um clube atuante, ele disse que eles se reúnem e nas Forças Armadas é muito respeitada a experiência dos oficiais. Os oficiais da reserva são muito ouvidos pelos oficiais da ativa, assim como também os seus subalternos. E ele disse que nunca, em todo o seu tempo de Forças Armadas brasileiras, ele viu qualquer tipo de movimento ou pensamento bolivariano ou de esquerda. Ele disse que o Exército é cumpridor da lei. O Exército cumpre a lei, obedece o regramento constitucional e jamais houve dentro do Exército brasileiro pensamento bolivariano. Ele me ligou para dizer isso porque ontem eu disse, a gente não sabe de que lado o Exército vai ficar. E ele disse, olha, pode ter certeza de uma coisa, o Exército vai ficar sempre do lado do Brasil. Bacana, isso, gostei. Fala, querido. Gostei. Mas não, um telespectador me ligou que óculos eu estou usando, que relógio eu estou usando. Estou usando Invicta, Diver 300 e Pro Diver e óculos Prada Vintage da Deprecisão, que eu me orgulho de ter sido embaixador da Invicta. Você ser embaixador dessa marca, que é uma marca mundial, onde os top model usa, que eu fui alguns anos atrás, fico muito feliz em dizer isso. Já que o Chicão está falando sobre isso, eu também quero continuar nessa mesma linha das pessoas de bom gosto. Bom gosto é total. Bom gosto. Eu quero mandar um beijo bem especial para a Sheila e para a Carol. Elas vão lançar o site Mulheres de Bom Gosto e eu recebi um presente. Lindo, adorei. Olha que lindo. O Chicão já estava de olho na caixa, eu adorei a caixa. Olha aqui, que lindo. A caixa é mais importante que o presente. Não. Porque a caixa tu coloca na cama com uma flor, tu é o cara. Não, faz diferença a embalagem. Embalagem é uma coisa bem importante. Agora, o conteúdo também é bom, né, Chicão? Olha que linda. Maravilhosa. Uma luva linda. Como eu sou muito humilde... bom gosto. Obrigada. Ô, Carla, eu também recebi da Sheila Liotti, da minha amiga Sheila Liotti, minha amiga, o lançamento do site Mulheres de Bom Gosto. Tem também o Instagram Mulheres de Bom Gosto e o lançamento do site, que é muito fashion, muito lindo. Vai ser em Gramado, vai ser babado. Eu só quero agradecer ao meu... Eu quero ir, tomara que esfrie, que eu quero ir com a minha. Cada um quer falar de uma vez. Quando vocês falam, a gente fica quieto. Deixa eles falarem. Fala, Marcelo. Não, eu só queria humildemente agradecer ao meu barbeiro, o Ademir, pelo cabelo que ele fez a semana passada, me cortou o cabelo, pago, né? Tudo bem. Um abraço, Ademir. Ele assiste com a esposa dele todos os dias esse programa. Ele é fã do Chicão Tofani. Bem feito. Eu quero... Isso é um desrespeito que a dona Magda não poderia deixar ela. O que foi? No alto dos seus 30 anos de jornalismo, a dona Magda não poderia deixar você me desrespeitar por telespectador dessa forma. Bem feito. Porque um cara gosta de mim e fala do Magda. Se a Magda mostrar a foto do Zé Colmeia e que o Júlio Chegabai mandou, que está aqui no Facebook, é muito legal. Os dois falando. Chegou de novo, não chegou aqui, estou procurando. Então eu quero dar um recado aqui.
o pessoal, eu já falei aqui algumas vezes sobre o Kia Cerato, o All New Black. Só qualidade. E as pessoas ligaram lá para Sun Motors. Então, só para avisar as pessoas, olha, tem para pronta entrega o All New Black, que é o top de linha da Cerato. É um Cerato preto que vem com uma série de acessórios especiais. Então, procurem lá. Qualquer coisa, procura o pessoal da Sun Motors lá e diz, olha, eu quero o carro do Gustavo Vitorino. Que vai ser usado no ensaio São Sol. Você vai usar o All New Black? Vou usar o Cerato e o Sportage prata. E você vai usar o All New Black, que é muito espetacular. Igual o teu, eu acho muito bonito o carro. É um carro maravilhoso. Então, aqui essa moto já tem esse carro para pronta entrega. Procurem lá, procura a rapaziada, vocês vão ser bem atendidos. Muito bem, eu tenho uma notícia legal. Muito bem, parece que é o âncora do programa. Olha só. Quantos minutos tem essa notícia? Quanto falta para terminar o programa? Vai, fala. Mais do que a notícia pede. Não, mas Olha é aqui, que ó. a posse de bola, né? Hoje foi um dos maiores exemplos de como a política mexe com a economia. O índice Bovespa da Bolsa de São Paulo, que é o indicativo da economia brasileira, estava subindo. Temer falou? O Temer abriu a boca, em 5 minutos de Temer começou a cair, fechou quase um ponto negativo. O dólar estava recuando. O dólar estava encolhendo dessa estilingada que ele tomou depois da denúncia da JBS. O Temer abriu a boca, o dólar foi a 3,34 de novo. 13,45 já. Fechou em 3,45. 45? Aham. E o euro, 13,90. Dá uma notícia desatualizada. Não, peraí, deixa eu ver faz aqui. Todo esse, não, mas toda aí essa essa coisa, eu falei. Eu faço... eu rodo uma vinheta. Eu rodo uma vinheta. Ela faz um preâmbulo. Depende se é para compra ou para venda. Não né? fiquem nervosos. Não, é a cotação do dólar comercial. Que é usada como referência. Mas para nós interessa o quanto a gente paga lá na casa de câmbio, né? Que é sempre mais caro. Aqui, ó, fechou 3,31. O cara não sabe. A venda. Ele fechou 3,33 e agora fechou 3,32 porque tem a operação da noite, né? Até 10 da noite. Tá, mas se tu for comprar na casa de câmbio... Não, mas eu digo o seguinte... É o dólar comercial. A gente divulga o dólar comercial, o dólar câmbio da economia brasileira. Esse dólar 3,45 é o dólar do turista, né? Depois desse monte de... Atenção, ponto, nova linha, letra maiúscula. O que aconteceu com o dólar depois da fala do Temer? Subiu. Subiu para quanto? 3,30, fechou 3,33. Agora está 3,32 porque as operações da noite caíram. Ok, obrigada. Essa é a notícia. E as outras operações da noite vai levar o dólar. Que foi? A dona Magda se irritou. Não, tá bem, ótimo. Não, achei Magda bárbaro. não fica irritada. Não, tô achando bárbaro. Olha aqui, ó, fotografia. Magda, Olha só a fotografia. Telespectadora, atenção. simpática. Tu sabe que eu te amo muito, né? A fotografia que o nosso colaborador Júnior mandou aqui para Magda. Olha aqui, ó, pode botar aqui, ó. Tirada agora do programa, durante aquela explicação que ele estava dando sobre a Previdência, sobre não sei o quê. Tinha mudado. É igual, qualquer semelhança. É intencional mesmo. Mas é impressionante como é parecido. Não é. Mas é que é bonitinho. Zé como é um amor e tu é um amorzinho também. Eu tenho tanto carinho pela mãe de vocês. Não, deixa as Vai! Não faz isso aí, né, querido? Tá, viu? Qual é o nome do rapaz que fez essa montagem? Não, Júnior, chega mais. Um amigo meu, Aquele lá meu sócio no empreendimento, é. ensaio Fine Art Counterfire. O que vai te fotografar pelado? Não. Primeiro não tem pelada aí, pelada é coisa bagaceira isso? toda. Tá, mas não é isso que vai te fotografar pelado na Fine Art? Cara. O Xera que vai te fotografar Ele é pelado. simplesmente o cara logístico da operação. Entendi. Você está entendendo, cara, logística? Não, o Marne falou agora há pouco da importância das pessoas estudar, se desenvolver, né? Se mudar, sentir crescer por dentro. Ler, aprender Chico já língua, conhece isso, ele já cresceu por dentro. E sabe, Vitorino, não baixa o padrão do negócio. Eu vou explodir esse cara lá. Tu já deveria ter feito isso há muito tempo. Pediu Boa noite a todos. Para o senhor Vitorino. Vitorino. Isso é para o senhor Vitorino. Aí vem bronca. Estou com uma situação aqui na minha residência. Ai, meu Deus. Eu também fiquei com medo. Eu não li nada ainda. Ai, meu Deus. Lê primeiro, Magda, eu. Tenho um vizinho de muro. De muro? Que o mesmo... O que é, Chico? O que é água? Eu tô com muita sede. Tu tá comendo bala desde que começou o programa. E agora tu manda água. É pra aguentar o Vitorino, né? Tu conversou, depois tu comeu bala. Agora tu quer água. É água.
Querido. Tá, então tá bem. Dá uma notícia, por favor, Mário. Bom, vamos falar. O ministro... Esse cão veio aqui para passeio, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou hoje a abertura de inquérito para investigar o suposto envolvimento do senador Edson Lobão em irregularidades envolvendo a Diamond Mountain, nas Ilhas Caimã, né? Ele está respondendo a mais 5 processos. Mais 5, além desse, dos quais 3 relacionados à Lava Jato. Um sobre fraudes na usina de Belo Monte e agora esta nova apuração. Esse Edson Lobão, o filho dele, o Lobãozinho, lá o Lobinho, sei lá o quê, mas é impressionante essa figura. Esse homem foi governador do Maranhão e Vitorino, ele é amigo de quem? Imagina. Do Marimbondo. Do Marimbondo. Do Sarney. O Marimbondo de Fogo, lá, Marimbondo de Fogo. O Zé Sarney. Academia Brasileira de Letras. Com o Marimbondo de Fogo. Na vaga de Mário Quintana. Então esse é o país do Brasil, né? A cara Enquanto eu fiz um levantamento, vendo as universidades do mundo, as que têm mais livros, a Universidade de Oxford, em Oxford, na Inglaterra, tem 2 milhões de exemplares. E por que, então, o Reino Unido, a Inglaterra, tem esse patamar de evolução, tem esse patamar de conhecimento, esse número de premiados nos organismos internacionais, inclusive nos Nobéis e essas coisas todas? Por quê? Porque as pessoas leem e as pessoas estudam, senhor Vitorino. É verdade, é verdade. Você sabe que isso é imperceptível, mas a pessoa que lê muito, ela tem uma reação natural na hora de conjugar, na hora de construir um pensamento, na hora de construir uma frase. O cérebro vai se condicionando de tal forma a língua portuguesa, ou seja lá qual for a língua que a pessoa está lendo, que existe um processo de construção natural das frases na hora de refletir o pensamento. O pensamento é uma coisa, a manifestação é outra. Né? E a mensagem, ela é sempre, ela é diretamente proporcional, é como uma corrente. Nenhuma corrente é mais forte que o seu elo mais fraco. Então, a mensagem é diretamente proporcional à capacidade de compreensão do agente receptor. Então, você tem que saber com quem você está falando, como você está falando, que tipo de assunto você está abordando e mandar a mensagem de tal forma que seja compreendida. Claro que você pode abrir o espectro de compreensão, pessoas com maior formação, menor formação, mas isso aí já... Agora, uma das coisas mais difíceis, Vitorino, é você falar com a pessoa olhando nos olhos da outra pessoa e manter a mesma linha de raciocínio. Você olhando nos olhos e manter a mesma linha de raciocínio. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem alguns telespectadores que eu acho que não conhecem o nosso programa. Dá explicação, Não conhecem o nosso programa e assistem de vez em quando, uma senhora e um senhor, e que a gente vê que não são pessoas que estão acostumadas conosco, porque eles têm um vocabulário de um baixo calão. Meu Deus. Uma coisa que, olha... Eu deleto tudo direto. Olha, eu acho que vocês erraram a mão, estão no programa errado e tratando com as pessoas erradas. Não percam o tempo de vocês. Vocês não... Tá ruim. Tem que subir mais um pouquinho, até para assistir o nosso programa. Posso dar um up? Que anel bonito. Estou apaixonado por esse anel. Estou olhando desde que eu cheguei aqui. Não, eu noto as coisas. Eu tomei o cegueta. Tem pessoas que, olha, eu vou te contar uma coisa. Vocês não estão nada bem. E o senhor e a senhora podiam se encontrar e iam fazer uma dupla maravilhosa, hein? Defendendo, né? Vou te contar aqui, gente. Imagina quem. Magda, manda um abraço para o Dr. Raul, médico, engenheiro eletricista, professor aposentado da Escola Técnica Federal de Pelotas. O Raul ainda atua como médico e, ao se aposentar, aproveitou o seu tempo livre para trabalhar em um posto de saúde no programa Mais Médicos. Ele é telespectador fiel do teu programa e também é teu fã, Sérgio Severo. Abraço, Dr. Raul de Pelotas. Beijo para o senhor. Muito obrigada. Congresso fechado, Temer fora, milicos na rua, eleições diretas em 90 dias e nenhum candidato com passagem em pleitos eleitorais. Tudo do zero, principalmente o STF. André, despachante de Sapiranga. Azar. Sonho, né? A Luísa Chamu mandou uma mensagem aqui. Puxa vida, eu pensei que o programa era ao vivo, mas estou mandando mensagem, você não me responde. Ué? Como é? Pra onde que a Luísa está mandando? Não, tá mandando aqui pro meu Facebook. Bom, aí não... Luísa, a mensagem que é respondida é lá. Aqui ou no WhatsApp, que é o 999-777001,
ou no atualidades@pampa.com.br, Luiz. Aí a gente... Isso. Aqui nos privados é só bronca, porque o que me xingam aqui não está no gibi. Olha aqui, ó. Hoje... Já o Regis Alano tem um bom humor. Parece uma escolinha da professora Magda. Tem um aluno que masca e não para de usar o celular. Outro estudioso, outra Penélope, outra puxa-saco, outro aquele que pensa que sabe, mas não sabe. O senhor Rolando Lero. Adoro vocês, não tem igual, parabéns. Quem Obrigada, é o que Regis pensa Alano. que sabe, não sabe? Sei lá, não importa. Deve ser alguém que não compreende o que eu falo. O Rolando Lero. Não, Rolando Olha que eu Lero. expliquei Rogério agora há pouco aqui. Cardoso. Capacidade de compreensão. Virginiano também. E não assimila, normalmente... É aquela história que eu estava falando aqui. Quando Olha, o Carlos Vicelli, aquele e-mail que eu comecei a contar, é uma coisa bem pessoal. Ele tem problema de mosquito do vizinho, e o vizinho é separado, não pode entrar na casa dele. Depois tu vai ter que ler esse assunto sozinho. Mosquito do vizinho, é isso? Muquirana, mas um monte de coisa. Tu vai ter que ler depois. Seu Cássio Vicelli. Vitorino sabe. Nós já leu a origem da palavra muquirana. Rapaz, você sabe que eu não sei, eu não conheço. Eu vou pesquisar isso, a fonética diz, eu vou dar uma pesquisada. De onde vem muquirana? A origem. Dá no colchão. Dá muito em colchão. É uma coisa que não é uma coisa de boa. Eu sei que tem um bichinho que... Não é, né? Não é bom. Não é bom. Chateia aquele bichinho. Não é bom, não é bom. Olha, viu o que ele falou? A dona Elvira Barreto, olha aqui que ela está nos pedindo. Parou. A dona Elvira Barreto. É da família. A professora Elvira Mena Barreto nos pede um favor aqui, ó. Boa noite, amados da bancada do Pampa. Amo muito. Pede um favor, encerra o programa. Que isso? Ela nos pede um favor, encerra o programa. Por favor, termina o programa. Para, cala a boca. Cala a boca. Amo muito a todos. Os acompanho por anos a fio. Quero pedir a todos para que no protesto de sexta-feira saiam às ruas de caras pintadas. Peçam nas redes sociais e assim fazermos um mega ato público como jamais visto e que impressionem a todos a ponto de fazer com que o Temer crie coragem e vergonha e renuncie para o bem da nação brasileira. Obrigada, professora Elvira Mena Barreto, que luta por um futuro melhor. Muquirana vem de significa piolho, né? Piolho. É da família aquela. É da família aquela. Depende da região, ele tem Parou! Ele muda de nome. de acordo com o país e a região que ele Se é nos Países Baixos e troca de nome. Aquela outra coisa. O Deus. Tony tá dizendo aqui, Vitorino, não esquenta não, Zé Comé é top, só pega altas ursinhas. Que amor! Agora, ursinho, horror de feio, ursinho capivara. Olha que maravilha o que Marcelo Melo diz, presta atenção. Um dia traga um neurocirurgião para o programa. Adoraria ver o Vitorino ensinando esse profissional a trabalhar. Abraços. Abraços, vocês são ótimos. Dali Chicão e Dali Bolsonaro, que chega em Porto Alegre quinta, às 9h30 da manhã. Marcelo Melo. Aí, Chicão, não vai lá receber ele? Não, querido, não tiro partido disso. Hoje eu tive uma discussão com um amigo. Um amigo, o Carlos Baranzelli, nosso querido amigo, ele disse... Pai da Karen. Isso, o Carlos disse, não, porque esse cara não tem condições de ser o presidente, ele não chega no segundo turno. Pior que eu acho que nesse patamar que nós estamos andando agora, com essa política brasileira, ele chega sim no segundo turno. Não sei se ganha essa eleição, porque tem muita rejeição contra ele. Eu posso dizer o que eu acho, na minha opinião, mas pode ser que eu esteja errado. Eu acho que a grande oportunidade de tirar o Lula da jogada é o Sérgio Moro pedir a prisão dele e ele perde a elegibilidade. O direito político. Aquele direito político. Não, mas ele indo para as eleições, com certeza ele vai para o segundo turno. É que para perder direitos políticos tem que ter uma decisão de segunda instância. Então tem que ser referendada pelo E tem que ser condenado pelo TRF4. E aí a gente fica com medo, né? Depois do Vacari ser inocentado. Depois do Vacari inocentado, que apareceu 2 desembargadores que disseram que delação premiada não produz provas suficientes para ele, Vitorino, o Lula pode usar o seguinte, se for condenado e não for provado, ele vai usar isso como marketing eleitoral, no turno da Marisa, chorar no cemitério, aí ninguém ganha. O Temer vai usar isso aí. Ele já é
o próximo presidente da República. Olha aqui, incrível. Não imaginei que estaria vivo para ver o Gustavo e o Chicão vestidos igual. Igual, Olha ali. Mas eu acho legal isso aí. Preto. Não, mas isso é porque a gente fez a brincadeira, eu disse pra você, devolve É a o minha André. camisa. Teve gente que levou a sério. Achou que o Chicão tinha pego Mas de camisa assim, ó, mesmo. deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Não foi combinado. No ar, aí no vídeo parece que as camisas são iguais. não, Elas são parecidas. São diferentes. São marinho e azul listrados, mas a listra é completamente E eu uso um diferente. casaco de linho, sem intertela, mas na estilo. A minha camisa custa $350. $350. A dele, R$18,50 no balaião. Não ali é da- verdade. A dele é a gola. Que Seara lá não no- queima o Paulo Plett, que grande não empresário. Essa aí é gola? É a gola que enfrenta E por que tu não disse grandes que o O Plett faz multinacionais. aniversário hoje ou fez ontem? Fez ontem, parabéns pra ele. Cara muito Paulo legal. Plett, querido. Ele ia fazer uma camisa pra Magda? Mas deixa. Eu peguei pra mim. Que legal que tu é, que amor que tu é. Ai, bem Me deu sincero. uma Magda do mercado. Querida Leite, Magda e bancada. Ele deu para alguma namorada dele. Lembra que quando escrevi no final do ano passado sobre os 800 metros da pista do aeroporto, que o Padilha não queria sim um grande aeroporto em Santa Rita? Óbvio, cara pálida, diz a Alzira Deber. Óbvio, cara pálida, a propina era proporcional só a 800 metros. KKK. Ósculos a todos, Alzira Leves Deber. Nossa telespectadora querida, que há muito tempo não se manifestava no nosso programa, mas é uma telespectadora assídua. Eu, Magda, não vou entrar no detalhe da propina do Padilha, porque não tenho conhecimento. Agora, só vou entrar no detalhe do aeroporto de Porto Alegre. Eu acho que o aeroporto de Porto Alegre tá bom pro tamanho de Porto Alegre, tá bom. É bem localizado. Para que botar em Eldorado? Eldorado vai ficar muito longe. Porto Alegre nem tem voo de madrugada. Tem voo de madrugada. Tá bom para nossa cidade, uma cidade de 1,5 milhão. Que no O aeroporto tem Rafael segunda Prado ainda. faz uma Podiam aumentar a pista e ter mais capacidade. Aí o pro problema avião. é que tem de carga. gente, tirar casas, uso capião. Não é, Chicão, Mas não tem um Eles problema. tiraram todo mundo, removeram, Então, por que não botaram a pista? Porque descobriram que o solo não dava pra montar. Isso aí pode ser mandrake. Isso é Mas mandrake, só pode ser mandrake. mandrake. É mandrake, Constrói é mandrake. em cima do mar. É claro que é só Em mandrake. Dubai, o aeroporto dessa. Do mundo. É besteira. Olha aqui, o Rafael Nossa, Prado está especialista em indignado. aeroporto, pode falar. Diz, não inventa. Desde ele está lá respondendo o recado. O piloto do avião da Coca não tinha fugido. Como já sabem o nome, o plano da viagem, eu não sou palhaço, mas estão me fazendo de palhaço, é o que diz o Rafael Prado. Todos nós, né? Mas espera um pouquinho. Hoje teve Teve desdobramento. Teve desdobramentos. A Força Aérea Brasileira divulgou uma nota junto com a Polícia Federal dizendo que o plano de voo que tinha decolado da fazenda da família Maggi era um plano fictício. Ele tinha decolado da fronteira. Ele fez esse plano de voo e apresentou para ver se ele Colava. se safava. Aquele avião lá, o avião prefixo tal que vem da fazenda do amigo do ministro, né? Mas ele não decolou, ele decolou de outro lugar, o próprio piloto Mas ele deu referência confessou, àquilo. porque quando eles fizeram a perícia no avião, constataram pela gasolina, pela hora de voo, que o registro não era da família Maggi. Tanto que a gente falou ontem aqui, alguém vai ter que se explicar com esse negócio. E as 11 pistas dizendo que é para escoar a produção de soja. Eu nunca vi dizer que soja sai por avião. Não. Aí é brincadeira, sai de jumbo. Não, é para os soja, aviãozinhos em primeira que classe. servem para... Os aviões de pulverização. Mas não precisa ter Avião 11 agrícola. pistas. Olha o Elton aqui de Tramandaí, o Elton Júnior. Boa noite. Acho que não é água na jarra atrás da bancada. É Todo mundo devassa. acha É que é. devassa. É aguinha, é Depende do aguinha. Elton. Se o Elton tem H, é fashion. Se não tem Não H... incomoda, não importa como seja o seu nome, o senhor é fashion, seu Elton. Boa noite. Como aposentado... Elton. Acredite. Parou? H é Elton. Como aposentado, quero agradecer ao Dr. Gustavo Vitorino pelo comentário feito no programa da Rádio Pampa sobre os aposentados. José Chaves. Diz muito obrigada. Já explicou. Muito obrigada, não já precisa... explicou, agradece, obrigado. Sim, porque ele já vai fazer, vai outro discurso, programa, ele vai né? fazer Faz outro um outro. programa. Vamos ser O Chicão vai depilar? Pergunta o Marcelo Eu já Pinato. perguntei. Não, vou fazer raspada. Raspada. É que fica partes depiladas e partes com cabelo baixo. Cabelo maçaroca, tosado, mas embaixo. não tosado. Não, porque, olha só, a dona Magda está desconsiderando. E os mamilos.
Esse Mamilo, Você programa... ganha papo de Vitorino. O Chicão tem- Vitorino já tá Não 125 te ml. Não Isso tem eu ia fazer, não dá moral. tempo dos O Chicão tem aniversários. peitinho caído, né? Não sei, o senhor está Chicão. dizendo, o senhor deve ter visto. Mas ele que tem peito, 250 ml, tá falando pra mim. Vocês parem de se exibir que vocês têm mais do que eu fico magoada. Então calem a boca. Tá? Vamos parar com isso. Tá? Olha aqui, ó, pensei que tinha visto, já havia visto tudo ao longo dos meus 73 anos de vida, mas estava enganado. É o que eu vivo dizendo, quem suporta o grosso da carga tributária é pobre e a classe média. O pior é que a população é sem noção, não compreende que a facada está nos impostos indiretos. O Brasil é um dos poucos países que tributa a alimentação e dentre eles é o que mais calca. A França, desde a Idade Média, deixou de onerar a comida. O pobre paga impostos para nascer, para viver e para morrer. Sabe o que mais tem dentro do caixão de defuntos? Impostos. É o que diz o João Francisco Rogovski, nosso telespectador. Posso falar nos aniversariantes rapidamente? Claro. Paul von Mauser, empresário e desenhador de armas alemão, criador da Mauser, daquela famosa espingarda. Ellen Keller, ativista dos direitos dos portadores de deficiências sensoriais. Ela era surda, muda e ela se tornou muito famosa através de um filme, O Milagre de Annie Sullivan, que era uma professora que a ensinou e ela foi a primeira mulher com surda muda que teve o seu diploma numa universidade dos Estados Unidos. Zezé Mota completa hoje 73 anos de idade. Isabelle Adjani, atriz francesa, completa 62 anos hoje. João Guimarães Rosa, escritor brasileiro, médico fabuloso, que sempre dizia uma coisa: eu falo 10 idiomas, desde que eu tenho meu dicionário do lado. Outro aniversariante, Wagner Moura, ator e músico brasileiro maravilhoso, completando hoje 41 anos de idade. Nico Rosberg, campeão de Fórmula 1, se aposentou logo após. Camila Queiroz, a bela atriz de apenas 24 anos de idade, que está na novela das 7 da Rede Globo. São esses os aniversariantes. Estou bem, muito Olha, rápido. o nosso telespectador, assim, esse programa é gravado mesmo, só que não, né? Não é gravado não nada. É gravado nada, é ao vivo. E ele perguntou quanto custou essa mudança do plano aí do piloto do avião que saiu da fazenda. Bom, eu não sei, eu acho que alguém comprar a FAB, comprar a Polícia Federal, comprar a confissão do piloto... É muito caro. Então, pô, vamos parar com esse negócio de teoria da conspiração. Não pode ser assim, né? Teoria da conspiração, para aí, né? Olha aqui, ó, concordo com o Chicão Tofani. Só a volta dos militares para resolver a bagunça que se instalou com o governo do PT. Abraços a todos da bancada Nilva Enderli Porto de Gravataí. Bom, né? Que agora que está no final do programa, ninguém fala nada, né? O Sadi está dizendo que o Chicão vai pousar na revista Playboy. E hoje, aniversário da morte... Aniversário da morte do jornalista Vladimir Herzog, diretor da TV Cultura, no DOI-CODE de São Paulo. Aquela imagem dele enforcado, de joelhos, realmente é uma coisa terrível. Um cara enforcado? Vladimir Herzog, aniversário da morte, grande jornalista brasileiro, enforcado no DOI-CODE. Suicidaram ele. Ela tava... Me atingir porque o meu tio era do DOI-CODE? Suicidaram ele no DOI-CODE. Não, estou falando uma realidade. Suicidaram ele no DOI-CODE. Um por cada vez para falar? Então faz o seguinte, não fala nenhum de vocês, eu vou acabar com esse programa. E vou encerrar o programa. Isso. Atendendo a insistentes, atendendo a insistentes pedidos, eu vou encerrar o programa. O Chicão tá lá embaixo. Chegou. Então, todos uma boa noite. Tudo bem, querido, tudo bem. Nós voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Agora, se você quer mais, lá na meia-noite tem a reprise do nosso programa. Então, todos uma boa noite, até amanhã. Mas eu não aconselho. Parou.